Aí aqui vamos colocar 304, 305, 309, 310, 311, 312. Vamos dividir aqui, colocar as linhas aqui. Aqui a gente vai finalizando nossa tabelinha. Beleza? Agora vamos lá. Vamos colocar aqui de azul. Vamos preencher ela aqui de azul. 302, homicídio. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. 303, lesão corporal na direção de veículo automotor. 306, todo mundo já conhece aqui, né? Embriaguez. 307, suspensão do direito de dirigir, que pode ser tanto suspensão judicial ou administrativa, já tem várias jurisprudências admitindo a suspensão administrativa como crime do artigo 307. 308, o crime aqui de racha, e aqui os demais crimes, tá? Os demais crimes. Para quem não conhece, 304, omissão de socorro pelo CTB. 305, evadir-se do local do acidente. 309, conduzir veículo automotor sem a devida habilitação, gerando perigo de dano. 310, nós temos aqui o entregar, o permitir, o confiar a direção de veículo automotor à pessoa sem habilitação, suspensa ou cassado com capacidade física ou psíquica, também psíquica, né, prejudicada. 311, velocidade incompatível gerando perigo de dano. E o 312 é o crime de fraude processual no trânsito, tá? Então isso aí foi só para vocês relembrar, mas os principais aqui são esses aqui que nós estamos fazendo aqui os apontamentos. O 302, o de homicídio, a pena vai de 2 a 4 anos de detenção. Lesão corporal, 6 meses a 2 anos. Embriaguez, 6 meses a 3 anos. 307, 6 meses a 1 ano de detenção. E o racha, 6 meses a 3 anos de detenção. E os demais aqui, ó, 6 meses a 1 ano de detenção. Suspensão judicial tem aqui no homicídio, tem na lesão corporal, tem na embriaguez, tem na suspensão. Lembrando que a suspensão judicial no crime do artigo 307, essa suspensão judicial ela vai ser pelo mesmo período da suspensão anteriormente violada. Pegaram a jogada? A suspensão judicial ela vai ser pelo mesmo período da suspensão anteriormente violada. E aqui a gente tem o crime de racha, que também aplica aqui a suspensão, e nesses demais aqui não, né? A questão da multa, no homicídio não tem, na lesão corporal não tem, na embriaguez tem a infração do artigo 165, no 307 tem a infração do artigo 162, inciso 2, no 308 nós temos a infração do artigo 173, que é a infração do racha. Nos demais aqui, ó, pode ter autuação, tá? Pode ter, vou colocar aqui pode ter, que não é vinculado. Agora, quais desses crimes aqui aplicam os institutos da lei de crimes de menor potencial ofensivo, ou seja, a lei 9.099? O 302, a pena máxima é de 4 anos, né? Então, não se aplica os institutos da lei 9.099. Na lesão corporal, vou colocar de verde aqui, ó. Em regra, aplica, tá? Em regra, aplica. Você vai ver por que eu coloquei de verde e por que eu estou falando para vocês que, em regra, aplica-se os benefícios da lei 9.099 nos casos de lesão corporal. 306, aplica os institutos da lei 9.099? Somente a suspensão condicional do processo, tá? Somente esse instituto, suspensão condicional do processo, só isso. Suspensão do direito de dirigir, aplica-se todos os institutos da lei 9.099. O 308, que tem a pena máxima de 3 anos, não aplica, porque supera os 2 anos. E os demais crimes aqui aplica-se também todos os institutos da lei 9.099. A ação penal aqui,
Em regra, pessoal, em regra aqui, ó, somente o crime de lesão corporal vai ser de ação penal condicionada. Beleza? Por isso que eu coloquei em verde ali, em regra também, porque você vai ver posteriormente o porquê. Os demais são de ação penal incondicionada, tá? Incondicionada à representação. Então, aqui, tudo incondicionado. Então, aqui, tudo incondicionado. Elemento subjetivo, vocês lembram comigo aqui, vou colocar de verde aqui também, que os únicos crimes de trânsito culposos é a lesão, o homicídio culposo e a lesão corporal culposa. Os demais, o elemento subjetivo é o dolo. Tá? Então, são crimes dolosos, beleza? E aí, em contrapartida, se o homicídio e a lesão corporal são os únicos crimes dolosos, também são os únicos crimes que não admitem tentativa, né? Os demais vão admitir tentativa, tá? Então, aqui sim, sim, sim. Então, se eu fosse vocês, eu tirava aí um print dessa tabelinha aqui, porque essa tabelinha aqui pode te salvar na hora da prova. Agora, Aldir, eu queria saber por que você falou que, em regra, a lesão corporal vai aplicar os benefícios da Lei 9.099, porque que, em regra, a ação penal dela é de ação condicionada. Quer dizer, então, que tem exceção para a lesão corporal culposa na direção de veículo automotor? Sim, e é isso que eu vou te mostrar agora, ó. A lesão corporal, meus caros, existe 3 situações, ó. Lesão corporal culposa. Existem 3 situações, beleza? A primeira situação, vou colocar aqui agora, ó. A primeira situação da lesão corporal é a lesão corporal simples. Lesão corporal culposa simples. A lesão corporal culposa simples, ela tem pena de 6 meses a 1 ano, quer dizer, de 6 meses, desculpa, 6 meses a 2 anos, beleza? 6 meses a 2 anos. Ela é de ação condicionada à representação, ação condicionada à representação, e ela é apurada por meio de TCO, tá? A segunda situação de lesão corporal, vou colocar aqui, ó, a segunda situação da lesão corporal é a famosa lesão corporal com aumento de pena. Lesão corporal com aumento de pena, né? Lembra lá que aumenta a pena de 1/3 a metade? Nesse caso aqui, ó, com base no artigo, com fulcro, né, no artigo 291 do CTB, ele fala que ainda que com aumento de pena, né, com aumento de pena, a pena máxima dessa lesão corporal vai passar de 2 anos, mas o artigo 291 diz o seguinte, ó, ainda que com aumento de pena, é possível aplicar os artigos 74, 76 e 78 da Lei 9.099. E o que diz esses artigos 74, 76 e 78? Né, esses artigos dizem aqui, ó, sobre a comutação de penas. Então, é possível aplicar a comutação de penas, é possível aplicar a transação penal e ainda a representação. Ou seja, se é possível aplicar a representação, então nós podemos concluir aqui, ó, se é possível aplicar a representação, nós podemos concluir que, ainda que com aumento de pena, essa lesão corporal ela é de ação condicionada. Ela é de ação condicionada. Porém, ela é apurada por meio de inquérito policial. Show de bola? E a terceira situação
A terceira situação é essa situação aqui, ó. Terceira situação é a situação, ó, da lesão corporal, a lesão corporal decorrente das três situações previstas no artigo 291 do CTB. Quais são essas situações previstas no artigo 291 do CTB? Essa daqui, ó. A primeira é a lesão corporal como consequência do racha, lesão corporal como consequência do veículo com velocidade acima da máxima permitida em mais de 50 km por hora. E a terceira situação aqui, ó, é sob a influência de álcool. Então, eu vou colocar aqui de vermelho essa parte aqui, ó, sob a influência de álcool, porque você vai lembrar comigo que se ele estiver com a capacidade psicomotora alterada, né, e a lesão for lesão corporal culposa grave ou gravíssima, nesse caso será lesão corporal culposa qualificada. Nesse caso, ele tem que estar sob a influência, não pode ser com a capacidade psicomotora alterada. Então, aqui tem que ser sob a influência, o que vai configurar a infração do artigo 165 do CTB. Nesse caso aqui, o artigo 291 do CTB diz que, nesse caso, a lesão corporal passa a ser de ação penal pública incondicionada. A ação penal pública incondicionada e é apurada por meio de inquérito policial. Beleza? Agora, nós vamos mostrar para vocês aqui a questão do concurso material. Quero apresentar para vocês aqui algumas situações, né? Nós vimos que primeira situação aqui, ó. Primeira situação, homicídio culposo, que é o crime do artigo 303, mais o crime de embriaguez. Homicídio culposo mais o crime de embriaguez, que é o crime do artigo 306. Nesse caso aqui, ó, não é possível concurso material, tá? Não é possível concurso material. Não é possível concurso material de crimes. Por quê? Porque nesse caso aqui nós vamos ter o homicídio qualificado pelo álcool. Homicídio qualificado pelo álcool, que é o crime do artigo 302, parágrafo 3º. A segunda situação é a lesão corporal grave ou gravíssima. Lesão corporal grave ou gravíssima, na verdade aqui é o artigo 302 e aqui que é o artigo 303, a lesão corporal, mais a embriaguez, mais o crime de embriaguez do artigo 306. Né? O crime do artigo 306 pressupõe aqui, ó, capacidade psicomotora alterada, tá? Então, nesse caso aqui, também não é possível concurso de crime. Tá? Também não é possível concurso de crime. Por quê? Porque no caso de lesão corporal grave ou gravíssima e a capacidade psicomotora alterada,
que a gente pode subentender que do crime do artigo 306, nós temos o crime de lesão corporal qualificada. A terceira situação é a situação aqui, ó, da lesão corporal, que é o crime do artigo 303, mais a infração aqui do artigo 165, mais a infração do artigo 165. E a infração do artigo 165, a gente subentende que ele está sob a influência de álcool. Nesse caso aqui, ó, nós temos aquela situação da lesão corporal de ação incondicionada, aquela situação prevista lá no artigo 291. Lembra que ela é decorrente de racha, ou quando o veículo está com uma velocidade acima da máxima permitida em mais de 50 km por hora, ou quando está sob a influência de álcool, que ela passa a ser de ação penal pública incondicionada e apurada por meio de inquérito policial. E a outra situação aqui, a quarta situação, nós podemos colocar aqui, seria a lesão corporal, lesão leve, né? Lesão corporal leve, que é o crime do artigo 303, mais a embriaguez. Que é o crime do artigo 306. Nesse caso, a lesão corporal não vai ser qualificada, porque para ser qualificada ela tem que ser grave ou gravíssima. Como a lesão aqui é uma lesão leve, nesse caso aqui vai haver concurso de crime. Nesse caso aqui há concurso de crime. Ou seja, nós vamos ter o crime autônomo do artigo 306 de embriaguez, mais o crime autônomo do artigo 303 de lesão corporal leve. Show de bola? Pegaram a jogada aqui? Agora, avançando aqui, pessoal, ó, nós vamos falar agora do crime de omissão de socorro, tá? Vamos falar aqui do crime de omissão de socorro. Crime de omissão de socorro, que é o crime aqui do artigo 304 do CTB. E para falar do crime de omissão de socorro, eu vou destacar para vocês 3 situações aqui também, tá? 3 situações para a gente poder entender. A primeira situação é essa daqui, ó. A primeira situação é essa daqui, ó. Vou fazer um desenho aqui, ó. Esse desenho aqui. Aqui eu vou colocar um veículo aqui. E aqui eu vou colocar um outro veículo aqui. Aqui, ó, eu vou colocar um sinal vermelho. Vamos imaginar que esse veículo aqui ultrapassou o sinal vermelho. Esse veículo estava vindo aqui. E eles se chocaram bem nesse ponto aqui. E o condutor desse veículo aqui ficou ferido. E quando o condutor desse veículo aqui, que ultrapassou o sinal vermelho, viu que esse condutor ficou ferido, o que ele pensou? Nossa, a polícia vai chegar agora e eu vou ser preso, porque esse cara aqui está morrendo. O que eu vou fazer? Eu vou embora. Não vou ficar aqui não, senão a polícia me pega. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Esse cara aqui, ele foi o causador do acidente. E quando o causador do acidente evade-se do local sem prestar socorro, ele comete aqui o crime do artigo 305 do CTB, que é o crime de evadir-se do local do acidente. Além desse crime de evadir-se do local do acidente,
ele vai cometer também o crime aqui, ó, do artigo 303 de lesão corporal, porque esse cara aqui ficou lesionado. Então, nós temos esses dois crimes, evadir-se do local do acidente e o crime de lesão corporal. A segunda situação aqui, ó, a segunda situação é essa outra situação aqui, ó. Segunda situação. Vamos colocar aqui o mesmo cenário. Ó, vamos colocar aqui o mesmo cenário. Aqui, colocar um veículo aqui, os mesmos veículos, beleza? Aqui a gente vai colocar um sinalzinho vermelho. Mesma coisa, né? Vamos supor que esse condutor aqui avançou o sinal vermelho e aí eles se chocaram, né? Colidiram bem nesse ponto aqui. O que aconteceu? Dessa vez, quem ficou lesionado foi o cara que avançou o sinal vermelho. Então o outro condutor pensou o seguinte: como foi esse cara que avançou, bem feito, deixa ele morrer aí. Aí o que ele fez? Foi embora, né? Evadiu-se do local, foi embora sem prestar socorro. Então veja que esse condutor aqui está envolvido no acidente, mas não deu causa. Envolvido no acidente, mas não deu causa. Mas não deu causa. E quando o envolvido no acidente, que não deu causa, vai embora sem prestar o socorro imediato, aí nesse caso ele comete o crime do artigo 304, que é o crime de omissão de socorro. Crime de omissão de socorro do CTB, tá? Omissão de socorro do CTB. Agora vamos imaginar aqui a terceira situação para você entender aqui, ó. Terceira situação. A terceira situação é o seguinte, ó. Vamos imaginar o mesmo cenário aqui, ó. Mesmo cenário, ó. O mesmo cenário aqui, beleza? Então, no mesmo cenário aqui, ó, eu vou colocar um terceiro elemento. Vai entrar agora nesse cenário um terceiro elemento. Então, tenho aqui 3 veículos, né? Tenho 3 veículos aqui. Vamos imaginar que esses 2 veículos aqui, ó, se colidiram aqui no mesmo ponto, né? Esses 2 veículos aqui se colidiram e os 2 aqui ficaram lesionados, né? Tá os 2 lá no chão. Tá vendo? Tá os 2 no chão. E esse terceiro veículo aqui, que eu vou puxar uma setinha aqui, ó, esse terceiro veículo aqui, ó, que é o veículo não envolvido, tá? É o veículo não envolvido no acidente. O que ele fez? Foi embora sem prestar socorro. Falou, deixa esses caras se virarem aí. E quando o condutor não envolvido no acidente vai embora sem prestar socorro, aí nós temos o crime do artigo 135 do Código Penal. É a omissão de socorro, do Código Penal. Beleza? Então, essas são as 3 situações que nós precisamos observar. Aí eu vou trazer para vocês aqui algumas observações. Por exemplo, a primeira observação aqui que eu vou colocar para vocês é que, ó, a omissão do CTB é diferente, a omissão do CTB é diferente da omissão do Código Penal, pois não pode ser suprida por uma terceira pessoa, pois não pode ser suprida por uma terceira pessoa. Essa é a primeira observação. A segunda observação é a seguinte, ó. A segunda observação, ó. Lesão leve ou morte instantânea no local, ou morte instantânea no local,
não desconfigura a omissão de socorro. Não desconfigura a omissão de socorro. A terceira observação, olha só, a terceira observação. O pronto imediato e integral socorro afasta a cobrança de fiança, afasta a cobrança de fiança e de prisão em flagrante. A quarta observação, ó, o risco para a integridade física, ou a falta de capacidade física ou mental, ou a falta de capacidade física ou mental desconfigura a omissão. Desconfigura a omissão. A quinta observação. Não é cabível concurso material entre o artigo 304, que é o de omissão pelo CTB, e o artigo 305, que é o de evasão, evadir-se do local do acidente. E a observação 6, ó, uma simples ligação desconfigura a omissão. Beleza? E aqui a gente finaliza a parte da omissão de socorro. Aqui, ó, agora, nós vamos entrar no crime de embriaguez, tá? Vamos entrar aqui no crime de embriaguez. E para poder falar da embriaguez, eu vou colocar aqui 6 colunas aqui, ó. Vou colocar aqui 6 colunas. Vou colocar aqui primeiro, ó. Antes da lei 11.705 de 2008, depois da lei 11.705 de 2008, aí depois nós temos aqui a lei 12.760 de 2012, nós temos aqui a lei 12.791 de 2014 e nós temos aqui a lei 13.281. Tá? Então vamos colocar aqui as colunas aqui. Vamos dividir aqui, aqui, aqui e aqui para vocês entenderem. Ó, vamos colocar aqui assim, beleza? Olha só, antes da lei 11.705 de 2008, o crime de embriaguez, ele era de perigo concreto. Como assim, ó, de perigo concreto? Ele era de perigo concreto. Como assim? Além dos índices no teste, ele ainda tinha que estar gerando perigo de dano para poder configurar o crime. Beleza? Ele era de perigo concreto. Aí veio
a Lei 11.705 e o crime de embriaguez passou a ser de perigo abstrato. Tá? Então, ele passou a ser de perigo, abstrato, e ainda surgiu a famosa prova material. Aí veio a Lei 12.760, lembrando que aqui, ó, a gente já estava na década mundial de redução para acidentes, né, que iniciou de 2011 até 2020, a primeira década de ações para redução de acidentes. Então, essa Lei 12.760 e a Lei 12.791 foram dois marcos importantíssimos aqui nessa década mundial para a redução de acidentes aqui no Brasil, né? Então, essa 12.760 trouxe a prova testemunhal. Essa 12.791 trouxe a prova toxicológica, né, o teste toxicológico. E a 13.281 aqui de 2016 trouxe a infração aqui da recusa, né, recusa sem sinais, infração do artigo 165A, beleza? Para poder fazer o teste de alcoolemia, né, nós temos lá a resolução 432, né, resolução aqui, ó, 432, combinado aqui com o artigo 277. E aí nós vamos ver que a resolução 432 combinado com o artigo 277 fala que o teste poderá, aí eu vou circular essa palavra aqui, tá? Poderá. Vou circular ela aqui de vermelho, tá? Poderá, porque quer dizer o quê? Que isso aqui é discricionário, beleza? Isso aqui é discricionário. Poderá ser realizado, né? Vou apagar aqui. Poderá ser realizado em quem? Poderá ser realizado em quem? Aí nós vamos colocar aqui, ó. Poderá ser realizado no fiscalizado, na pessoa que está sendo fiscalizada ou no acidentado de trânsito, tá? No acidentado. A obrigatoriedade para poder fazer o teste de etilômetro, né? Ou seja, é obrigatório somente em vítima fatal. O teste etilômetro é obrigatório, de acordo com o artigo 277 da resolução 432, somente em vítima fatal, que vai fazer esse teste, né, provavelmente lá no IML. Show de bola? E quais são os meios previstos para poder fazer o teste de etilômetro? São vários, né? Nós temos o etilômetro, temos o exame de sangue, temos o clínico laboratorial, temos o teste testemunhal, sinais e temos os outros meios de prova admitidos em direito. Né? Atenção aqui, ó, que o teste de etilômetro é o meio preferencial. O teste de etilômetro é o meio preferencial. Detalhe, a recusa ela tem que ser no teste oferecido, tá? A recusa ela tem que ser no teste oferecido. Né? Não pode o agente oferecer, por exemplo, o etilômetro e o cara falar, não, eu só faço exame de sangue. Não, se ele falar que só faz exame de sangue, já configurou a recusa, porque a recusa ela tem que ser no teste oferecido. Se você oferecer o etilômetro, ele tem que fazer o etilômetro. Beleza? E pela resolução 432, o teste de etilômetro é o meio preferencial. Né? Os sinais aqui, ó, lembrando que tem que ser um conjunto de sinais, tá? Não basta um sinal isolado. Tem que ser um conjunto, olhos vermelhos, hálito
etílica, andar cambaleante, desorientado, vestes desarrumadas, enfim, tem que ser um conjunto de testes. E os outros meios aqui admitidos em direito pode ser fotos, pode ser vídeos, pode ser áudios, né? São os meios de prova aí admitidos em direito. Tá? A fiscalização, provavelmente, nós temos duas situações. Quando o cara aceita fazer o teste ou quando ele recusa. Quando ele aceita fazer o teste, aí nós podemos ter o teste de etilômetro, e nós podemos ter o teste, o exame de sangue também aqui. Né? Vamos colocar aqui, ó, vou colocar aqui duas situações aqui para vocês entenderem. Aqui eu vou colocar só uma, tá? Nessa primeira situação aqui, vamos colocar aqui que 005 a 0,33, né? Então vamos supor que o teste do cara deu aqui entre 0,05 miligramas por litro a 0,33 miligramas por litro. Nesse caso aqui, nós temos a infração do artigo 165, ou seja, ficamos somente na seara administrativa, né? Agora, se o teste do cara der de 0,34 miligramas por litro para cima, aí a gente entra aqui na seara penal. Por que na seara penal? Porque aqui nós vamos ter o crime do artigo 306. E quando nós temos o crime do artigo 306, aí aqui sim admite a contraprova, tá? Admite a contraprova. E quem determina a realização de contraprova é a autoridade policial. E aqui, além do crime, a gente tem também a infração, né? Se ele está no crime, ele está na infração. Quanto ao exame de sangue, nós temos aqui a marca aqui de 6 decigramas, né, por litro. Né? Então, olha só, até 6, né, decigramas por litro, infração do artigo 165, seara administrativa. Acima de 0,06 decigramas por litro, nós temos o crime do artigo 306. A mesma coisa aqui, admite a contraprova. Além do crime, tem a infração também do 165, e essa contraprova quem determina é a autoridade policial. Agora vamos imaginar que o cara recusou fazer o teste, né? Ele não quis. Aí, no caso da recusa, nós vamos ter que ver duas situações. Se ele tem sinais de embriaguez ou se ele não tem sinais de embriaguez. Se ele tem sinais de embriaguez, vai configurar o crime do artigo 306 mais a infração do artigo 165. Se ele não tem sinais, somente a infração do artigo 165A, que foi aquela infração que a Lei 13.281 de 2016 acrescentou aqui no CTB. Show de bola? Aí, pessoal, nós temos que entender o seguinte, ó, a infração do artigo 165 com o artigo 165A, elas apresentam características em comum aqui, ó. São infrações de natureza gravíssima, multa com fator multiplicador vezes 10, enseja a suspensão do direito de dirigir, recolhimento da CNH, retenção do veículo, e no caso aqui de reincidência, em 12 meses, esse fator multiplicador aqui, ó, passa a ser vezes 20. Show de bola? Então aqui a gente termina a nossa parte do crime de trânsito e agora eu volto com vocês aqui na tela. É isso aí, galera. Recado foi dado.
Fica aí com vocês os crimes de trânsito. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, fortalece a tropa aí, fortalece a tropa que o papo aqui não faz curva. Agora eu vou curtir aqui o meu tempo de cadeia aqui para poder cumprir com a minha irresponsabilidade no trânsito e em breve estarei de volta com vocês com mais um Café com CTB. Valeu!